Fala, guerreiros, tudo bem, jovens? Vamos falar aqui, pessoal, de índice e otimização de banco de dados, tudo bem? Otimização de banco de dados, pessoal, é uma tarefa que ela abrange diversas áreas dentro da computação, né, dentro do gerenciamento do SGBD. Abrange tanto hardware, abrange SO e principalmente o SGBD, tá? No SGBD eu posso estar trabalhando na parte de configurar o SGBD como um todo, como que ele vai subir, alocação de memória, alocação de discos. Como eu posso trabalhar com otimização de SQL. Então, nosso curso aqui agora a gente vai trabalhar com a parte de otimização de SQL, tudo bem? Tá. Para isso, pessoal, nós temos aqui que rodar essa procedura aqui, tá? SP que eu já coloquei aqui no nosso GitHub, tá ok? Essa procedura aqui, essa função, ela vai criar uma tabela cliente como ind, vai ter uns campos aqui, vou criar um índice, depois explico para vocês o que é isso. Tem uma função que é para gerar 200 mil registros, sendo que enquanto o i for menor que 50, cliente, eu vou colocar a cidade de Fernandópolis, acima de 50 a cidade de São Paulo, tá ok? Tem outros campos aqui, insiro na tabela e depois eu chamo a função para criar o banco de dados, tá? Rodar esse script aí. Bem, quando eu crio o índice e otimizo SQL, eu vou estar otimizando o que, pessoal? Eu vou estar otimizando consultas que utilizam aí o group by, order by, where, tá bom? Então o índice, pessoal, ele ajuda muito em buscas. Por quê? Suponha que eu tenho uma tabela aqui, ó, que ela tem. Então ela tem aqui, ó, 26 campos de 30 bytes cada um. Então é um teste que eu fiz aí, uma hipótese. Veja, 26 campos de 30 bytes cada um vai ocupar 780 bytes. 10 registros ocupariam 7.8 KB. Veja, apenas 10 registros ocupariam 7.8 KB, tá ok? Tá. Quando eu crio um índice, pessoal, é uma estrutura de dados que vai rodar a parte da tabela. E eu sempre guardo o campo que é chave de busca, um código, um CPF, um RG. Normalmente a chave primária já é um índice automático, então você não se preocupa com chave primária, que ela já é índice. Então, por isso que chave primária é recomendado que se use chave primária como número inteiro, né? Por quê? Porque é mais fácil guardar um inteiro, ocupa menos espaço. E então, o meu índice ele vai ocupar o tamanho do meu bloco e mais o que? E mais o tamanho normalmente de 10 bytes para guardar o ponteiro, o endereço lá do HD que está no meu registro. Então eu procuro ó, CPF tal, o que eu faço? O SGBD ele não vai procurar registro por registro, CPF tal. Ele vai no índice, achou o CPF tal e já pula lá no HD para aquele registro, tá ok? Então agora veja, pessoal. Veja. Aqui, ó, eu errei aqui, tá? Aqui é 7 K, tá? Então tá, ó, aqui, ó, é esse cara aqui, ó, tá? Ó. Então, ó, nesse mesmo espaço aqui, ó, de 7.8K, eu consigo guardar 195 registros. Então, o índice ele me ajuda muito, porque eu guardo muito mais coisa no mesmo espaço. Então, a busca fica muito rápida, tá ok? Páginas de disco. Páginas de disco, pessoal, é a maneira pela qual o SO ele organiza os dados dentro do HD e os dados em memória RAM. Então, as páginas de disco no HD
refletem as pastas de disco na memória RAM, tá? Árvore B+. A árvore B+, pessoal, é a estrutura de dados que vai fazer o quê? Que vai armazenar a maneira pela qual o SGBD cria os índices. A árvore B+, ela tem a seguinte característica. O que está à esquerda do nó aqui é menor do que o valor aqui desse nó. O que está à direita é maior, tá? Maior e menor. Veja, se eu pego 20, o que está à esquerda é menor que ele. O que está à direita é maior do que ele, olha aqui. Para que serve isso? Por exemplo, se eu quero achar o 39, o que eu faço aqui, ó? Ele procura o 40. 39 é menor que 40? É. Cai para o 33, cai para cá. 39 é maior do que 33? É. Aí ele vem para cá. Aí procura 33, 39. Opa, achei. Achou, ele pega o ponteiro aqui e faz o que com o ponteiro? Vai lá no disco e pega o registro e traz pra gente, tá? Bem, se índice acelera a busca, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um monte de índice, não é isso? Cada campo da minha tabela eu crio um índice para ela. Não. Por que não? Porque o índice ele tem a desvantagem de ser demorado a atualização dele. Por que demorado? Essa árvore B+, ela é uma árvore balanceada. Se ela é balanceada, a cada atualização, dependendo, né, do índice de balanceamento, ela vai ter que se remontar. Se eu faço isso constantemente, para todo quanto é campo, eu tenho um índice, imagina quantas estruturas de dados o SO tem que tomar, o SGBD tem que tomar conta. Ok? Então crie índice apenas naqueles campos que são feitas muitas buscas. Ok? Bem, então muito índice causa desvantagem de tempo do SGBD ficar atualizando, tá? Como que eu crio o índice, pessoal? Eu vou usar o comando create índice, ó. Create índice, o IDX aqui é um padrão que eu costumo usar, o nome do índice e o nome da tabela e por final o nome do campo, tá? Eu também posso usar aqui, pessoal, a cláusula unique. Ela quer dizer o que? Se eu criar um índice com essa cláusula aí, significa o que? Que vai ser um índice onde os campos não vão se repetir. Por exemplo, CPF. CPF eu vou criar ele como um índice único, porque o CPF não se repete. Cidade. Cidade eu não vou colocar unique. Por quê? Porque a cidade se repete. Quando a gente cria aquela constraint unique, no momento de criar a tabela, o que nós estamos fazendo é criar um índice do tipo unique, tá ok? Então veja, vou criar aqui um índice sobre a cidade, sobre o campo cidade. Então o que eu faço aqui? Create index e deixe cidade da tabela cliente, ó, campo cidade, tá? Vou criar um índice sobre CNPJ. Ups. Ó. Como o CNPJ não se repete, e único, ó. Tá ok? Índices compostos. Índices compostos são índices que são usados quando eu tenho dois campos que são utilizados em busca e muito utilizados. Veja, hoje em dia, com o advento dessas lojas trabalhar na internet, você tem ali compra de cliente do Brasil inteiro. Então, normalmente, é muito comum você buscar um cliente, localizar o endereço dele pela cidade, né? Pelo CEP, tudo bem, mas se eu quiser sempre buscar estado mais cidade, sempre vou passar UF, MG, cidade, Belo Horizonte,
Uberlândia e tantas outras aí que tem no estado de Minas Gerais, tá? Então, pode ser interessante para mim eu criar um índice envolvendo esses dois campos, tá? Então, vamos ver se tem na prática. Vamos lá, então. Bem, primeiramente eu vou fazer o que? Eu vou rodar o script, tá? Então, eu estou no meu diretório tmp aqui. Aqui está a função, tá ok? Ó, tá aqui a função que nós mas esse daqui ele trouxe também a página HTML, não foi só. Então o download que eu fiz ele me trouxe o HTML, tá? Então vou resolver isso agora, tá ok? Pessoal, o que eu fiz aqui, ó. Então tá, eu vou pegar esse arquivo e salvar lá no meu TMP. Então tá aqui o arquivo, tá? Vou transformar esse arquivo em raw. Ctrl A, Ctrl C, tá? Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl C. Vou vir aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um arquivo chamado ele aqui, né? Porque ele já apaguei. Ctrl Shift V. Colei o arquivo aqui. ESC2.x. Pronto. Agora se eu der um cat, beleza. Então tá aqui a função, tá ok? Vou entrar no PLSQL. Já está na nossa base de dados aqui, ó. Tá? Você poderia estar fazendo isso no PG de mim, tá? Aí vocês sabem trabalhar com essa ferramenta. Então apaguei a tela e vou rodar a função. Então vamos lá. /i, né, para pegar um script tá externo, sp a função, vou dar um enter. Antes de dar um enter, eu fiz alguns testes antes. Pode ser que tenha alguma coisa que já existia na base, ele vai chiar, tá? Eu apaguei tudo antes para, mas pode ser que esqueci alguma coisa. Vamos lá. Legal, criou a tabela, criou o índice, rodou a função, ela demora um pouquinho porque roda 200 mil registros. Ele vai mais, aí pronto, criou. Se eu der agora aqui, ó, um select count from cliente ind, select count from cliente ind 200 mil registros, tá ok? Então vamos lá. Então para eu criar vou criar aqui o índice sobre quem? Então exemplos. Criar o índice sobre cidade. Então vamos lá, sobre cidade. Só que esse nome aqui acho que já existe, tá? Como é que eu sei quais são os índices que eu tenho? /di, ó, barra invertida DI. Já tenho IDX cidade, então eu vou criar IDX cidade 2, tá? Porque esse IDX cidade aqui, quem criou foi o script, tá? Ó, o IDX cidade está na tabela cliente ind. Então vamos ver lá a tabela cliente ind. Aqui, ó, B-tree, ó, tá? Árvore B. Então beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, para eu criar um índice, ó, create index IDX cidade 2, tá? Sobre a tabela cliente, o campo cidade, tá? Tabela cliente. Faltou o on aqui. Se eu der aqui, ó, cliente, não é cliente ind, ó, aqui é cliente ind, ó. A tabela cliente,
Olha aqui a tabela identidade. Ah, outra coisa, olha aqui, a PK, ó, ela é um índice, ó, B3, ó. Tá? Tudo bem? Para eu poder criar um índice composto. O índice composto eu vou trabalhar na nome do cliente, mas vamos pôr estado mais cidade, vai, para ficar uma coisa mais um pouco mais real, né? Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar aqui, ó, o F mais cidade, tá ok? Então, ó, create index IDX cidade 3, tá? On cliente, quais são os campos? Vou pegar o campo UF e cidade. Ó, índice duplo, tá? Se eu der um barra cliente, ó, agora eu tenho aqui, ó, dois índices, ó. Beleza? Tá. Se eu quiser apagar um índice, é o drop index. Então vamos lá, ó. Drop index IDX cidade 3. Apaguei. IDX cidade 2. Apaguei. Ó, não tem mais índice aqui, ó. Certo? Bem, seletividade de atributos. A seletividade, pessoal, é o que determina se o SGB dele vai ou não usar o índice que existe. O SGBD, de acordo com a seletividade do atributo, ele define se compensa usar o índice ou não. Tá? Porque dependendo, se for uma seletividade baixa, para ele é mais barato ir direto na tabela do que ir lá no índice e depois ir para a tabela. Tá? Como que eu defino a seletividade? Aqui, ó, seletividade é 1 menos sobre, ó, 1 menos sobre os registros que vão retornar sobre o total de registros. Tá? Esse registro retornado aqui é apenas para a gente saber o seguinte, ó, qual é a porcentagem de registro que vai retornar se eu usar um índice que sobre aqueles registros, né? Então é 1 menos a seletividade. Para nós o que importa nesse momento é a seletividade. Vamos tentar entender essa tal de seletividade. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Então vamos lá. Imaginem vocês, pessoal, que nós temos aqui uma tabela com 1000 registros, tá? Então eu tenho aqui, ó, registro total igual a 1000. Suponha que nós tenhamos aqui cidade igual a 200 linhas. Que 2 mais feio, pronto. Ainda tá feio. Agora sim. E eu tenho aqui CPF, cidade. Suponho que eu tenha cidade de Votuporanga, tá? Dos 1.200 registros é Votuporanga. E CPF eu tenho o que? Apenas um CPF, né? Por cliente, exemplo. Beleza. Pessoal, como que é a seletividade? A seletividade vai ser o seguinte, vai ser, ó, a seletividade vai ser o que? 1 menos o total de registro que vai retornar, né? Então, registros retornados
sobre quem? Sobre registro total. Então vamos lá. Suponha que eu queira trazer a cidade de Votuporanga. Então a minha busca aqui vai ser sobre cidade de Votuporanga. Então o meu select aqui, vou fazer um select aqui. Where cidade igual a Votuporanga. Qual que vai ser a seletividade desse atributo? A seletividade desse atributo, pessoal, vai ser o que? Ó, seletividade vai ser 1 menos 200 sobre 1000, né? Este cara aqui vai ser o que? Este cara aqui vai ser 1 menos 0.2, né? Que 200 sobre 1000 vai dar 0.2. E a seletividade aqui é de 0.8. Qual que é a seletividade? Quanto mais próximo de 1, melhor. Vamos fazer agora um select sobre where CPF igual a 10. Vai, não é esse, mas só para a gente entender aqui. Qual vai ser então a seletividade do CPF? Então a seletividade do CPF vai ser o que? 1 menos. Veja, CPF não vai sempre retornar apenas um registro? 1 sobre 1000. Isso aqui vai ser 1 menos 0,001. Que isso daqui vai dar o que? A seletividade vai ser 0,999. Isso aqui, né? Entenderam? Então veja, muito, mas muito próximo a 1. É altíssimo. Então na hora que eu passar lá CPF alguma coisa, o SGPD não pensa duas vezes, ele vai lá e executa o índice. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, eu não sei o que ele faria. Se 80% ele compensa usar o índice ou se compensa ele ir para a tabela, tá ok? Tá, então aqui eu estou explicando isso que eu já expliquei para vocês. Esse 1 aqui é apenas para dizer o tanto de qual porcentagem que vai ser retornado aqui, ó. Esse valor aqui, na verdade, é o mesmo valor daqui, ó. Tá? É uma maneira rápida de você calcular quantos registros vão voltar. O importante da seletividade é aqui, ó. É essa fórmula aqui que a gente acha a seletividade, tá? Bem, vamos então para a prática, tá ok? Vamos lá. Tem uns exemplos aqui, pessoal. Esses exemplos aqui, eles dependem muito do tamanho da base de dados. Então pode ser que nem todos os exemplos ele vai dar o que a gente esperava. A maioria vai dar, outros não, porque depende de bases grandes, depende de implementação de otimização do SGPD. Pode ser que de uma versão para outra mude alguma coisa, mas no geral vai funcionar esses nossos exemplos. Então vamos lá. Qual o comando que eu analiso se minha carry está usando não índice, se ela está uma boa carry ou não? É o comando explain, tá? Então, ó, o comando explain, pessoal, vocês vão usar o explain quando? Vocês irão usar o explain toda vez que vocês perceber que tem uma consulta que está lenta. Tá lenta? Explain na consulta, vê o que o SGPD retornou.
Perceberam que ele está retornando muita de forma errada, sequencial, tenta otimizar a consulta, tá? Tenta criar um índice, tenta fazer alguma coisa. Explain. Olha aqui. SegScan percorreu de forma sequencial toda a tabela, tá? Ele leu 200 mil linhas, ó, tá? Ele teve um custo de 0 a 16 mil. Agora, nosso primeiro exemplo aqui, ó, é cidade de Fernandópolis. Lembra, dos 200 mil registros que nós temos, apenas 50, né? Ups. Apenas 50 é cidade de Fernandópolis, isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Select. Tudo. Ups. Peraí. Explain. Select asterisco, né? From cliente ind where o que? Where cidade igual a Fernandópolis. Olha aqui, ó. No nosso caso aqui, ó, ele já usou o índice, ó. Usou o índice de cidade, tá? Ele retornou 53 linhas, não entendi o porquê, tem que ver quantas cidades de Fernandópolis tem aqui. Vamos ver. Ó, select count from cliente ind where cidade ind igual a foi 49. Bem, retornou aqui 53, tá? Alguma coisa ele calculou aí que deu essas linhas a mais. E um custo de 0,29 a 12. Então, olha a diferença, se usar índice e não usar índice, tá? Um custo muito baixo, tá? Agora, vamos alterar essa consulta aqui. Ó, e vamos fazer, ao invés de Fernandópolis, vamos por quem? São Paulo. Olha aqui. Como São Paulo tem muita linha, olha aqui, muitas linhas, ele preferiu fazer o que? Um SegScan, tá? Ele preferiu fazer um SegScan do que usar índice por linha, porque é mais rápido, ele já está na tabela do que usar o índice, tá? Então, viram como que ele faz essa análise aí essa análise aí de se usa ou não o índice? Então, é meio que automático, tá? Olha aqui, note que não houve o uso do índice. Então aqui, ó, por quê? Se eu cidade e colocar o nome tá errado aqui, tá? Foi igual ao nome de 100, ele não vai usar aqui, ele não vai usar os índices. Ah, tá. Ele não vai usar o índice de cidade, mas vai usar o índice do que?
o índice da chave primária. Então vamos lá. Ó. Né? End o nome CLI é igual a cliente 100, é isso, né? É igual a nome 100, igual a nome 100. Olha aqui, ele deixou de usar o índice de cidade e foi usar quem? O índice da chave primária. Por quê? É mais restritivo. Olha que interessante, ele deixou de usar um para usar o outro, tá? Bem, agora aqui, pessoal, ele fez o que? Se eu usar o operador like, ó, ele não usou o índice. Vamos ver o que ele vai usar aqui, vai. Ó, vamos pôr um like aqui. Ó. Ó, nesse caso aqui, ó, ele usou ainda o like, ó, ele usou ainda o índice PK cliente, tá? Ah, tá. Como eu tenho muito cliente, né, começado com 100, olha, ele ainda usou o like aqui. Olha só, ele ainda usou, olha, ele tá usando aqui o índice aqui. Ah, tá. Olha aqui, porque ó, ele já tá usando aqui já, ó, o da cidade, ó. Olha que interessante. Como eu tenho muitas, né, ó, eu tenho muitos nomes 10, ele já foi usar o índice da cidade. Ó, olha que automático que é a coisa, tá? Agora, você quer ver ele não usar nada? É pegar um operador OR. O operador OR é terrível, pessoal. O RGB dele prefere abandonar tudo e fazer um cego scan. Olha aqui. Ó. Cuidado quando vocês usam OR na coisa de vocês aí, nas consultas, tá? Bem, aqui eu tenho outros exemplos aqui, depois vocês testem aí, tá? Bem, comando vacuum. O vacuum, pessoal, às vezes é importante vocês usar o vacuum, né? Porque a tabela, com o passar do tempo, se você dá muito comando delete nele, delete, assim, pode ser que você comece a abrir campo varchar, campo char, começa a abrir uns espaços dentro da tabela que vai dificultar a busca dos dados na tabela. Então, o PostgreSQL, ele tem um vacuum, e o vacuum ele serve para você desfragmentar a tabela, desfragmentar o banco de dados, tá ok? Então, por exemplo, ó, se eu der um vacuum na tabela cliente índice, nesse momento aqui, pessoal, eu estou fazendo o que? Uma atualização da minha seletividade, além de eliminar espaços, brechas, né? Brechas na minha tabela, né? Fazer um tipo de um desfragmentador, tá? Então, ó, vacuum, verbose, o analyze. O vacuum ele vai explicar o que está fazendo. O analyze vai falar assim, ó, já que você vai desfragmentar, calcula a seletividade para mim, tá? Sobre a tabela cliente int. Ó, aqui ele falou o que ele fez, tá? Ó, não removeu nada. A tabela é nova, então não tem muito o que fazer, mas tabelas mais velhas você começa a encontrar mais coisas aqui, ó. Ó. Tá?
Vamos dar um vacuum verbose analyze histórico escolares. Vamos ver se acontece o que aqui, ó. A tabela só tem histórico, vai aqui mesmo. Ó, deu um vácuo na tabela histórico também. Vamos ver se tem uma coisa interessante aqui. Não, tudo zerado. É zerado porque a nossa, como é a base de aula, então é uma base pequena que não sofre muita modificação. Com certeza em uma base de um sistema vai sofrer bastante modificação, tá? Então vamos lá. Aqui está um resumo de dica, né? Quando vocês forem fazer um SQL, uma SQL, olha aqui, que nem a linha 1, a linha 3, ele faria o uso de índice se o campo 1 tivesse o índice dele? Sim ou não? A linha 3 faz. Por exemplo, a linha 5 não faz. Se você colocar um diferente aqui, ele não vai fazer uso de índices, tá? Se você colocar um between, será que ele faz uso de índice no between? Deixa eu pensar aqui. Eu acredito que ele vai fazer sim, tá? 6. Faz uso de índice no between, tá? O 7 aqui, ó, soma. Se a soma estiver do lado esquerdo, ele não faz. Qualquer operação aritmética do lado esquerdo, ele não faz. Vamos ver se é verdade. Aí não faz, ó, tá? Se a operação aritmética estiver do lado direito, ó, se a operação aritmética está do lado direito, ele costuma fazer uso do índice. Se ela está do lado esquerdo, ele não faz uso de índices, tá ok? Cuidado nas carries de vocês, beleza? Ah, legal. Tabelas pequenas. Quando eu vou criar índice, existe uma fórmula assim? Existem algumas indicações. Por exemplo, tabelas pequenas, não há necessidade de você criar índices, ó. Por que não há necessidade? Porque é pequena. É mais fácil ir para a tabela lá no HD. Chaves estrangeiras. Chaves estrangeiras, pessoal. É importante utilizar índices em chaves estrangeiras, tá? É importante utilizar índices porque a chave estrangeira é usada muito em join, né? Muito em join. Então, normalmente é interessante você usar índice em chave estrangeira, sim, tá? Chave candidata. Lembra? Chave primária, eu tenho chaves candidatas. Eu escolho uma para ser a primária. As demais, por exemplo, ID, código do aluno, CPF do aluno, RG do aluno, IRA do aluno, né? São todas chaves candidatas. Pego o ID, chave primária, e o CPF, e o RG, e o RA, e o código, RA, o prontuário do aluno, são chaves candidatas. Você faz buscas constantes em cima desses campos? Faço. Então cria índice para eles, tá ok? E é isso daí, pessoal. Terminamos então aqui a nossa aula. Até a próxima.